Jornal da CBN Cuiabá. 8h23, como a gente citou um pouquinho mais cedo, nosso convidado desta manhã de sexta-feira, dia 17 de janeiro, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. Deputado, presidente, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo nessa semana especial aqui pra gente, uma semana em comemoração ao aniversário de 4 anos do Jornal da CBN. Fique à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia Camila, bom dia Igor, bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes aí da CBN, a todos os cuiabanos, todos os matogrossenses. E parabéns aí pela CBN, pelos 4 anos aí que já vem consolidando como um jornal que todos os cuiabanos, todos os matogrossenses têm que ouvir. É uma alegria, presidente, recebê-lo aqui nessa semana e sem aquela correria de eleição, né? Passou aquele período, então a gente tem alguns assuntos aqui em relação à Assembleia Legislativa para tratar. O senhor está se preparando, né, para deixar ali a presidência. Então, na medida do possível, a gente não consegue falar tudo, né, que foi feito ao longo desse período, mas se o senhor pudesse começar destacando aí para o nosso ouvinte, para a população de Mato Grosso, um balanço daquilo que o senhor fez, das principais ações. Deu para fazer tudo que o senhor queria? Tem alguma coisa que ficou pendente? Conta para a gente aí o cenário que o senhor vai passar, né, ao presidente Max Russi. Isso, nós estamos limpando as gavetas, como costumo dizer, né, tirando os quadros, pegando tudo, limpando o ambiente para entregar para o deputado Max Russi. Olha, falar que fizemos tudo, lógico que não, nós não conseguimos fazer tudo que nós gostaríamos de fazer, mas fizemos o possível. E dentro desse possível, nós tivemos grandes avanços. Já visto que nós entramos mesmo na presidência ainda no governo Pedro Táxi. Eu fui presidente 2 anos no governo Pedro Táxi. Não conseguimos fazer as transformações no governo, já visto que quase todos têm que vir do executivo. E não foi por falta de eu solicitar do governo, solicitei sim do governador Pedro Táxi que preparasse mudanças, que preparasse alguma coisa que pudesse mudar a realidade do Estado, mas realmente não veio essa do governo, não mandou isso. E a partir do governo Mauro Mendes, em 2019, nós começamos realmente a fazer as grandes mudanças. Primeiro, colocar o Estado no patamar que ele realmente merecia e que está hoje. Nós estávamos vendo naquela época um Estado em que a economia privada, o agronegócio estava bombando, o Estado crescendo muito na economia privada, mas o Estado em si, nas arrecadações de impostos, estava muito aquém. E assim, o que acontecia? Eu já tinha visto isso, inclusive eu cheguei a levar para o governador Pedro Táxi, numa reunião em que estavam os secretários de Fazenda, Gustavo de Oliveira, que era secretário, levei para eles, tem algo errado dentro da arrecadação, a economia do Estado vem crescendo a patamares aí em torno de 30%, enquanto a arrecadação do Estado está ficando muito aquém disso, muito abaixo, aí, inclusive de 10%. Então tem algo errado. Não pode, a economia está crescendo, o movimento de dinheiro crescendo e a arrecadação do Estado estagnada. Tem algo errado. E não te ouviram, presidente? Não me ouviram e, infelizmente, o Pedro, no que pese que ele não é... Eu sempre digo isso, que ele foi importante para o Estado naquele momento. O Estado vinha numa situação ruim, o Estado vinha numa situação de corrupção tremenda, uma corrupção até institucionalizada. E o Pedro Táxi foi um divisor de água nisso, e eu acho que nesse aspecto ele foi importante. Mas, na questão de resultado para a população, de resultado na economia, ele realmente não conseguiu fazer. E tanto que ficou no ostracismo e acabou saindo da política. Não sei nem se ainda tem alguma intenção de voltar, mas se perdeu por conta disso. Mas ele foi importante também naquele momento, teve a sua importância, já visto que o Pedro, eu sempre digo, ele não é corrupto. Ele foi um governo que agiu tudo dentro da lei, foi um governo que fez o possível, não fez a economia que o Mauro Mendes fez, não teve a visão que o Mauro teve e que nós levávamos para ele isso. E a partir de 2019 nós começamos a fazer as grandes mudanças. E nisso daí a Assembleia foi ao palco de todas as discussões.
O governo fez o projeto, mandou para a Assembleia, mas não discutiu com ninguém. Discussões foram feitas na Assembleia. Eu estive à frente de todas essas mudanças, todas essas discussões. Daí nós começamos a discutir a questão dos servidores, a questão da lei da responsabilidade fiscal, que foi muito importante, a revisão dos incentivos, já visto que tinha muitos incentivos que foram concedidos sem critério nenhum. Tudo isso, todas essas mudanças que nós fizemos, ela proporcionou ao Estado ter essa condições de fazer melhoria, de fazer investimentos, de fazer melhoria na segurança pública, melhoria na educação e principalmente no sistema viário nosso, que o governo vai terminar aí com mais em torno de 6 mil quilômetros de asfalto, que nenhum governo, somado todos os governos passados, não fizeram isso. Então isso tudo passou pelo crivo, pela discussão, pelo debate feito na Assembleia Legislativa com os deputados, e eu estive à frente de todas as discussões, inclusive enfrentando ambiente hostis com os comércios, com o agro, com os servidores, com tudo, mas mostrando que era necessário nós fazermos isso para que o Estado pudesse ter as suas melhoras. Então, nesse aspecto, nós conseguimos fazer grandes evoluções. Conseguimos criar aí, fazer um projeto para o Pantanal, para que continuasse os pecuaristas trabalhando dentro do Pantanal, e isso foi importante. Teve o deputado Carlos Avalone à frente de todas essas discussões, mas eu acompanhando de perto. Fizemos a questão do zoneamento dentro do Estado, que também foi importante para a produção. E todos esses trabalhos que nós fizemos, a Assembleia Legislativa deu essa condição do Estado estar hoje como um dos maiores produtores do agronegócio do mundo. Agora, onde que nós não evoluímos ainda, Camila? Você pode dizer, onde que nós não conseguimos avançar? Não conseguimos avançar ainda no patamar que nós gostaríamos, né? E que é necessário para o Estado, que é de criar novas matrizes econômicas, evoluir no turismo, evoluir na agricultura familiar. Nesse aspecto, nós ainda não chegamos no patamar que nós gostaríamos. Então, essas são algumas das frustrações que eu ainda tenho, mas que ainda espero ver depois volta, então, realizado aí na Assembleia. Igor Taques, fica à vontade, meu amigo. Hoje nós vamos aproveitar a botelha, vamos direto, sem repórter. Presidente, um dos grandes marcos da sua gestão na Assembleia, no meu ponto de vista, que acompanhei desde o início, foi tirar a Assembleia Legislativa, o poder legislativo, das páginas policiais, dos jornais, dos sites, dos veículos de comunicação. Infelizmente, a Assembleia constantemente convivia com policiais lá, não fazendo segurança, mas fazendo operação. O senhor citou ele limpando as gavetas, antigamente limpavam as gavetas... Em outro sentido, busca e apreensão, operações das mais diversas. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi encontrar a Assembleia nesse cenário, o que foi feito nesse sentido para que a Assembleia saísse das páginas policiais e, de fato, tivesse um posicionamento de poder legislativo, um parlamento onde os deputados pudessem ali, todos eles, ter o seu espaço. Isso é uma outra coisa que antigamente a Assembleia ficava ali na mão de 2, 3, os deputados não tinham muitas vezes nem condição de exercer o seu trabalho. Hoje, deputado, você não vê deputado reclamando da presidência, você não vê deputado reclamando que não tem estrutura, você não vê deputado reclamando que não tem espaço para exercer o seu mandato. Então, eu queria que o senhor respondesse desses dois pontos. A mudança do ponto de vista da honestidade, da probidade, que infelizmente a gente não via no passado, e a questão também dos deputados que hoje não reclamam mais da ausência de estrutura e do espaço político que não tinham. Nós vivemos um momento difícil. Eu peguei esse momento de transição difícil. Você via com a Assembleia numa situação em que vinha, e você fazer uma mudança nisso, uma mudança inclusive de pensamento entre os deputados. Nós mudamos essa situação. Na segunda delação do Riva, na era dele, existia lá um mensalinho, que ele passava para os deputados, isso está na delação dele, todo mundo sabe.
Então nós entramos lá e isso nunca existiu durante o tempo que eu entrei na Assembleia. Isso, se é que existia, porque eu não convivi com ele não existiu mais a partir de 2015. E nós começamos a trabalhar e criar uma estrutura para os deputados. O que eu percebi logo de início? Logo em 2015, que eu entrei, eu comecei a analisar a Assembleia e vi que existia uma estrutura muito grande, tudo concentrado na mão do presidente e do primeiro secretário. E os deputados, quase tudo que precisava, tinha que pedir para o presidente, tinha que ir de piso na mão na presidência. Era uma verdadeira romaria de deputados pedindo. Se você precisava de um voo, você tinha que pedir para o deputado lá na presidência, lá pedir para ele te dar uma autorização, para ele ceder para você. Então o que nós fizemos, Igor? Nós criamos institucionalizado. O deputado ele não precisa ficar à mercê do presidente, ele tem que ter o seu direito. A casa existe em função dos 24 deputados. E sobre esse aspecto, nós começamos a dar estrutura para os deputados, institucional, fazer, inclusive, regimental o que ele tem direito, para ele não ficar à mercê do presidente. Senão fica que só o presidente decide. Por exemplo, antigamente, os projetos que vinham do governo, sentava-se numa sala, Geraldo Riva e os outros lá, junto com o governo, definia, acabou, ninguém mudava mais lá dentro. Hoje isso não existe mais. Nós acabamos com isso, passamos a dar força para o deputado e não para o presidente. Então, fortalecemos as comissões, onde realmente as discussões dos projetos acontecem. E nós criamos, hoje eu posso dizer para você, o deputado tem toda a estrutura para ele trabalhar. Ele não depende nem da presidência e nem do governo do estado para ele fazer o seu trabalho. Ele tem tudo regimental. Se o governo não tem oposição hoje, a oposição ela é fraca, não é por falta de estrutura da Assembleia dar para os deputados, porque a Assembleia dá estrutura. É porque os deputados estão entendendo que não vale a pena fazer oposição, possivelmente, uma oposição mais dura, mas que ele é independente hoje todos os deputados lá, inclusive os que são de oposição hoje, Barranco, Lúdio, né? Cabral, quem que é o de oposição, praticamente esses dois só, eles têm a mesma estrutura que os outros deputados têm, a mesma, não tem nada diferente lá dentro. Então eu acho que sobre esse ponto de vista foi muito importante. Toda a Assembleia virou palco de todas as discussões. Não tem um projeto que é encaminhado para a Assembleia, que ele não é discutido, que ele não é debatido lá dentro e que não é feito as mudanças. Então isso ajudou em muito, porque o deputado ficou independente. E por essa questão, até que inclusive eu fiquei todos esses mandatos eleitos na Assembleia Legislativa sem comprar voto, sem negociar com o deputado, nada a não ser essa liberdade para o deputado exercer o seu mandato. 8h37, Pedro Panoc, deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, é nosso convidado. Fica à vontade para trazer teu questionamento, meu amigo. Presidente, a gente escuta muito da Assembleia, né, chamando para si a responsabilidade de ser ali a casa que respeita a voz do cidadão. A gente observa, especialmente em relação à questão de inclusão. Nesse sentido, falando especialmente desse período do senhor à frente da presidência, da L, o que o senhor tem feito, o que o senhor fez em termos de inclusão? Eu vou colocar até alguns aspectos aqui, por exemplo, em relação à questão da mulher, a segurança, em outros aspectos relacionados à saúde, educação. Nesse sentido, o que o senhor destacaria que a LMT avançou nesse período que o senhor foi presidente? E muito, Pedro. Pedro, aliás, eu quero cumprimentar você e parabenizar, que eu cheguei aqui, me disseram que você chega aqui 5 horas da manhã e fica aí. Verdade. Parabéns, hein? Então, você é o madrugador daqui, né? Mas, Pedro, nós fizemos uma inclusão inédita na Assembleia. Primeiro, nós abrimos a Assembleia, inclusive, para contratações de pessoas que têm fazer trabalho dentro da Assembleia com síndrome de Down, pessoas surdas, pessoas que realmente têm alguma
alguma necessidade, e eles estão sendo incluídos dentro da Assembleia Legislativa, como servidores, inclusive, para auxiliar essa inclusão deles na sociedade. Fizemos uma Câmara temática para discutir a violência contra as mulheres, e essa Câmara ficou praticamente 2 anos trabalhando, envolvendo as pessoas mais de todos os setores da sociedade, foi comandada pela desembargadora Maria Erotilde, junto com o defensor, junto com o promotor, junto com o gênero da sociedade, correr o Estado todo, tudo isso arcado às custas da Assembleia Legislativa, para discutir, para buscar caminhos para nós diminuirmos a violência contra as mulheres. Criamos se a delegacia hoje funciona 24 horas das mulheres, é um trabalho da Assembleia Legislativa. Foi criado hoje, está uma lei que cria a patrulha Henri Borel, é de origem da Assembleia Legislativa. A patrulha da mulher também é da Assembleia Legislativa. Enfim, são várias ações. Nós criamos a lei para as mulheres do campo, para favorecer o trabalho das mulheres no campo. Criamos lei para que o Estado dê curso profissionalizante para as mulheres vítimas de violência. Enfim, foi uma série de ações que nós temos feito. Criamos uma Câmara temática para o autismo, que foi discutido pelo deputado Wilson Santos, praticamente mais de 2 anos discutindo essa questão e trazendo conclusões importantes, fazendo grandes simpósios, grande debate sobre a questão do TDAH. Fizemos vários debates, vários simpósios que ajudou e vem ajudando, e vamos continuar. Então nós, em termos de inclusão, eu penso que nós evoluímos bastante e criamos uma rotina na Assembleia que não vai mais parar. Essa rotina vai continuar, nós vamos continuar trabalhando em busca dessa inclusão, Pedro. E, presidente, aproveitando alguns temas que a gente está discutindo aí nos últimos dias, né, e principalmente agora, né, do final de semana para cá, eu vi também que o senhor está participando dessas discussões. É um cenário que causa preocupação, essa situação das chuvas, né, nos municípios aqui de Mato Grosso. Algumas situações estão passando por uma dificuldade maior. A gente tem algumas medidas sendo adotadas, por exemplo, né, falamos um pouquinho mais cedo, o prefeito Abílio encaminhou um socorro às famílias aqui de Cuiabá. Como é que a Assembleia também está participando disso? Tem ali municípios pelo interior do estado, né, às vezes tem uma dificuldade de arrecadação, e aí esse momento troca de gestão, enfim, já é uma situação delicada. A Assembleia pode, talvez, oferecer algum tipo de auxílio? O que está sendo pensado nesse momento? Nós estamos discutindo, né? Inclusive ontem nós tivemos uma reunião em Nortelândia com a participação de 14, 15 prefeitos de toda a região, discutindo, cada um fazendo o que é o problema que ele está tendo. Esse período de chuva é normal em Mato Grosso, porque Mato Grosso chove muito, nós já fazemos parte ali, principalmente essa região amazônica. Há um volume de chuva normalmente muito grande por esse período. Eu, por exemplo, sou testemunha disso, de sofrer mesmo na carne. Meu pai tinha um caminhão e fazia frete naquela época para essa região do norte. Às vezes nós passávamos quase um mês para levar uma carga perdida, atolada aí nas estradas. Então, eu sei a dificuldade que é, desde que eu convivi com isso na década de 70. E hoje, no que pese ter tantas rodovias e tanta estrada, ainda tem muitos problemas. Nós temos muitos problemas de pontes de madeira, que vai se apodrecendo e cria esse problema. Então, nós estamos atentos a isso. E o governo do estado tem também trabalhado. Você vê que teve problema lá na região de Rio Branco. Rapidamente eu fui acionado, liguei para o governador, ele já determinou a ida da Defesa Civil para lá, com toda assistência. Então nós temos procurado. Tivemos essa reunião ontem, vamos ter uma outra reunião hoje no gabinete do vice-governador Taviano Pivetta. O vice-governador está muito atento a isso, inclusive ele está indo em loco, está indo reunir com as pessoas, com os prefeitos. Então, nós estamos procurando dar a resposta. Agora, evidentemente, que ela é uma ação que tem que partir da prefeitura. Eu não posso chegar, por exemplo, em Cuiabá, eu vou lá no bairro, vou ver o que... Não, a prefeitura tem que solicitar da Assembleia, senão nós vamos estar extrapolando a nossa função e fazendo a função da prefeitura. Então, nós temos feito, sim, todo esse caminhamento para auxiliar nesse período de chuva aí, nesse período de dificuldade de todos os municípios.
Igor, fica à vontade. Presidente, como é que o senhor planeja o seu futuro político a partir de agora? O senhor deu uma entrevista recente dizendo que se organiza para ser candidato à reeleição. Agora, mais do que isso, como é que o senhor vê com a experiência de presidente da Assembleia, de ter convivido e convive diretamente com a classe política, com o poder, com o interior, com quem organiza e pauta a política do nosso estado? Como é que o senhor vê o futuro político de Mato Grosso? Porque nós estamos aí num ano que não tem eleição, mas que é fundamental para a eleição do ano que vem. Encerra-se o mandato. Começa as discussões. Começa as discussões. E se encerra o mandato do governador Mauro Mendes, ou seja, tem uma série de discussões envolvendo essa sucessão, 2 vagas para o Senado. Como é que o senhor vê a dança dessas cadeiras, as movimentações do cenário político para o ano que vem? Olha, eu acho que primeiro nós temos que esperar agora passar as eleições lá da Câmara e do Senado, e daí os partidos vão iniciar algumas conversações, a questão das fusões, a questão das federações. Fala-se muito na federação do União Brasil com Republicanos e o PP. Então nós temos que aguardar isso, ver como é que vai ficar. Eu acredito que até o mês de junho essas definições lá de Brasília vão estar consolidadas e a gente vai saber realmente como que vai caminhar cada um. Agora, eu acredito que em Mato Grosso nós vamos sim, hoje a União, nós temos aí possíveis candidatos, nós temos Otaviano Pivetta, que está dentro desse arco de aliança nosso, que é candidato à reeleição, que pode ser assumir o governo e aí ser candidato à reeleição. Nós temos o senador Jaime Campos, que também pode vir como candidato a governador. Tem várias opções e várias situações que devem ser colocado no cenário, mas eu acredito que essa discussão só vai acontecer no segundo semestre desse ano. Vai começar a discutir isso, haja visto que enquanto não definir essas questões de fusões e de federação, não vai dar para discutir isso. E aí ver lá na frente o que vai ser o caminhamento, existe várias possibilidades, existe por aí. O senhor tem alguma preferência? Tenho preferência por alguém do nosso grupo. Alguém que já está conosco, alguém que vem construindo, alguém que já vem trabalhando nesse projeto que vem dando certo. Essa é a minha preferência, que continuamos trabalhando com esse grupo que está dando certo, que está dando resultado em Mato Grosso, que já conhece o que foi feito, que vem trabalhando aí junto. Então essa é a minha preferência e eu vejo como melhor para Mato Grosso. É assim, está dando certo, vamos continuar com alguém desse time que está dando certo. Não sou muito a favor de inventar coisas. Por exemplo, a Argentina mudou tudo lá. Mudou porque não estava dando certo mesmo. Os que vinham aí não dava certo, fazia várias... Tiveram que mudar e fizeram certo. Tanto que o governo está dando certo lá. Aqui não é o caso, aqui está dando certo. O Estado está bem, o Estado está evoluindo como nunca. Nunca se fez. Nós vamos chegar a 6 mil quilômetros de estrada asfaltada. Nós estamos com a ferrovia avançando dentro do Estado. Nós estamos com a educação evoluindo aí num níveis impressionantes. A segurança nossa, nós estamos trabalhando muito, temos uma segurança muito eficaz. Então, não tem sentido você fazer uma mudança radical em cima disso. Volta e meia, e nesse presidente, aspecto, eu defendo que seja alguém desse grupo. Volta e meia a gente escuta falar, né, ainda nessas discussões, ainda muito cedo, mas a gente escuta falar, por exemplo, nomes que estão até certo ponto um pouco fora desse cenário político, né, pelo menos de disputa eleitoral, que é o caso do empresário, o Balbinotti, por exemplo. O senhor acha que seria arriscado, dado todo esse histórico que a gente tem aqui, né, essas ações que estão sendo feitas nos últimos anos, mudar completamente e talvez passar, né, o comando para uma pessoa que não tem essa experiência de administração eu mesmo? Acho. Como é que o senhor vê esses nomes no Eu cenário? acho muito complicado isso, muito arriscado, inclusive. É você arriscar, você arrisca quando as coisas estão ruins. Mas se as coisas estão boas, estão dando certo, vai arriscar para quê? Não que eu tenha nada contra ele, nem nada contra, nem a favor. Muito pelo contrário. Então eu nem o conheço direito. Aliás, nem um cuiabano e nem um mato-grossense eu conheço. Tenho certeza que ele não conhece a história de Cuiabá, a história de Várzea Grande, e muito menos a história de Mato Grosso. Tenho certeza que ele não sabe nem como que é o São Gonçalo Beira-Rio, como que é a nossa história aqui, como que surgiu.
Então nós pegarmos agora, vir uma pessoa totalmente desconhecida e nós colocarmos aqui para ser governador do estado, só porque nós achamos que tem que mudar, mas mudar por quê? Se nós temos as coisas, está tudo dando certo, se estamos caminhando bem. Então eu acho isso muito perigoso e muito arriscado. Esse é o meu ponto de vista e isso é o que eu vou defender, como eu sempre defendo as coisas que eu tenho, com maior clareza e maior tranquilidade. Nesse aspecto, presidente, o senhor mencionou politicamente, em time que mexe não, que está ganhando não se mexe. Vamos falar um pouco especialmente, né, da sua carreira política, né? O senhor pretende no futuro ainda disputar um cargo para deputado estadual? Tem uma visão de repente possa concorrer a federal ou um outro eventual cargo? Eduardo Botelho. Vai para onde? Vai para onde? Não, eu coloquei meu nome para prefeito de Cuiabá. Na verdade, eu nunca sonhei em ser prefeito de Cuiabá. Nunca tive essa... Mas Cuiabá viveu um momento em que precisava alguém que tinha experiência. E muitas pessoas começaram a falar para mim que eu deveria ser prefeito. Nós fizemos pesquisas mostravam que o nosso nome era viável e eu não podia recuar disso e ser covarde e não disputar as eleições. Disputei as eleições, tenho a convicção que eu faria muito por Cuiabá, mas isso passou. Não conseguimos comunicar bem com a população, não conseguimos mostrar isso para o povo. Paciência, eu não vou mais disputar cargo executivo, não tenho mais essa pretensão. Eu vou disputar o cargo apenas de deputado. Eu estou muito bem posicionado na Assembleia Legislativa. Eu acho que como deputado eu posso ajudar em muitos aspectos. Então eu vou continuar na Assembleia, não tenho mais pretensão de disputar deputado federal, senador, governador, vice-governador e muito menos prefeito. Vou continuar trabalhando como deputado e ainda lutando para ver essas matrizes econômicas que eu falei para você, dando resultado em Mato Grosso, que é o turismo e, sobretudo, a agricultura familiar. Ontem eu tive uma reunião com o vice-governador Otaviano Pivetta. Eu disse para ele, governador, nós precisamos avançar na agricultura familiar, eu quero que o senhor me ajude a nós alavancarmos essa matriz econômica tão importante para a nossa Baixada, especial para todo o estado, mas especialmente para a Baixada Cuiabana. Eu falo direto isso, aqui nós não temos vocação para o agronegócio, aqui nós temos vocação, para a agricultura familiar, pequeno, né? Para os pequenos, para a industrialização, isso sim é para agroindústrias aqui, e nós temos que avançar nisso. Nós temos pleno emprego praticamente, mas isso daí é igual a gente fala, é igual barba de executivo, você tem que fazer todo dia, você tem que estar olhando todos os dias. Se você descuidar disso, quando é menos espera, já está com desemprego muito alto. A população ela aumenta, ela cresce, e se você não crescer na geração de emprego, 2, 3 anos, o que você tinha de pleno emprego, ele já volta lá para frente. Então nós temos que trabalhar isso. E aonde que nós vamos trabalhar isso? Primeiro é viabilizar onde tem muita gente, onde trabalha muita gente, que é na agricultura familiar. No turismo, nós precisamos avançar e muito no turismo nosso. O governador Mauro Mendes foi o único governo que fez uns avanços e está fazendo nessa área, com o que ele vem fazendo em Santo Antônio, em Barão, em Chapada, em Bom Jardim, em toda a região do estado para alavancar o turismo. Mas nós precisamos avançar também na agricultura familiar. E eu falei para o governador ontem, o Otaviano Pivetta, ele me garantiu, não, nós vamos trabalhar assim, vamos fazer uma... Falei, cadê as mudas de banana resistente que era para fazer aqui? Nós não fizemos ainda. Cadê o café que era para nós plantarmos aqui na Baixada Cuiabana? Isso é função do Estado. É o Estado que tem que fazer. Ou vocês acham que o agronegócio virou gigante só pela mão dele? Não, virou gigante porque o Estado estava lá, dando todo o seu suporte, dando toda a sua estrutura e ajudou ele a chegar onde chegou. Agora precisamos ter essa visão de que o Estado tem que ser função do Estado viabilizar os nossos
a nossa agricultura familiar. Presidente, tem uma discussão importante aí também, né, pela frente, que é a questão de RGA, né? O governador esteve aqui conosco essa semana, falou que não tem como avançar além daqueles 4,83%. Salvo engano, o deputado Lúdio propôs ali algo chegando a 7,65%. É uma discussão que não existe ali dentro da casa. Acho que vai ocorrer a aprovação desse 4,83% com tranquilidade. Como é que o senhor vê também essa proposta? Não, Acha que é uma certa irresponsabilidade, presidente? Não, as discussões têm que ter. As discussões têm que ter. O governador Mauro Mendes, sobre esse aspecto, ele erra ao dizer que o deputado está pressionando. Inclusive, eu disse para o governador, a Assembleia não está pressionando, está discutindo e é função dela discutir. É a função, sim, da Assembleia e os deputados têm que fazer discussão. Pressão não, mas discussão sim. E nesse aspecto, o deputado Lúdio, quem fizer, está certo, está fazendo o papel dele de discutir. Então, esse é o papel da Assembleia. Então, não adianta ficar zangado, porque é função da Assembleia. Agora, nós entendemos, eu, no meu ponto de vista, entendo que o Supremo já determinou que quem faz e quem dá essas diretrizes é o Executivo. Então, cabe a nós levantar as discussões, cabe a nós chamar essa discussão e fazer ela. Agora, o governo não mostra o outro lado, porque eu entendo o lado do governador Mauro Mendes. O governador ele está sobre ele não está só a visão do salário, está a visão de todas as obras que estão sendo feitas, está a visão dos novos policiais que têm que ser contratados, dos novos delegados, dos novos professores, da nova criação. Então, tem sobre ele vários fatores que impeça que possivelmente impeça conceder um RGA maior. Mas não é por isso que nós não vamos discutir, não é por isso que nós não temos que debater, não é por isso que ele não tem que ir lá e demonstrar por que ele não está fazendo. Então essa é a questão que eu coloco, não como pressão, mas como discussão, sim, ela é importante. Igor, fica à vontade, quase reta final, daqui a pouquinho o presidente vai seguir para outra agenda. Quero voltar na questão do futuro político, porque o senhor mencionou aqui, declarou que não tem mais a intenção de ser candidato ao executivo, mas a política ela é constantemente mudada por diversos cenários. O senhor completa nesse ano de 2025 exatamente 10 anos de vida pública, uma vida pública curta. Ao mesmo tempo que, se a gente for lembrar o passado, o governador Mauro Mendes perdeu 2 eleições, perdeu uma para a prefeitura de Cuiabá, outra para o governo. Emanuel Pinheiro, antes de ser prefeito de Cuiabá, perdeu uma para prefeito. O Wilson Santos, antes de ser prefeito de Cuiabá, também perdeu para prefeito, ambos para o Roberto França. Não é cedo ainda para o senhor determinar, olha, você é só deputado estadual com 10 anos de vida na política, levando em conta que nós não temos aí, nas eleições, uma renovação muito grande. Não é cedo ainda para decretar que Botelho vai ser sempre deputado estadual? Olha, eu não tenho mais essa pretensão, sabe? Não está mais não está no meu radar. Primeiro que, assim, eu não tenho mais, eu estou falando, tem um limitador, Igor, para tudo isso, que se chama idade. Isso é um limitador, não adianta. Eu, por exemplo, Qual que é a sua idade, deputado? Eu já vou fazer daqui uns dias 66 anos. Então o Lula não pode ser presidente, o Trump, o Biden, então... Pode ser, mas veja bem, depende, pode ser. Mas pensa o seguinte, o Biden, há um ano atrás, ele estava bem. Um ano mudou muito para ele. Para quem tem 75, 76, 77, 78 anos, um ano pode ser uma diferença muito grande. Então a gente tem que entender isso. Sobre esse aspecto, eu não estou com aquela... almejando isso, eu vou agora esperar, eu venho aí, eu vou ser candidato de novo. Não, eu não estou com isso. Não, mesmo porque eu não planejava ser candidato a prefeito de Cuiabá, eu não planejei ser candidato a prefeito de Cuiabá. Tanto que o governador Mauro Mendes questionava isso. Você nunca falou que queria ser prefeito. Realmente não. Acontece que na campanha de deputado, onde eu andava em Cuiabá, as pessoas diziam para mim, você tem que ser nosso prefeito. Você tem que ser nosso prefeito. E aí eu coloquei com a minha equipe, vamos fazer um trabalho e vamos fazer pesquisa, ver se nós chegarmos aí na casa dos 20%, nós disputamos as eleições. E aí eu cheguei, passamos de 30%. Então, eu não poderia recuar, fui disputar as eleições. Não ganhamos, paciência, mas eu fiz, vamos dizer assim,
eu cumpri todo o cronograma que um político deve fazer. Coloca seu nome, vai à disputa, e eleição, a democracia é isso, feito de vitórias e de derrotas. Perdi, paciência, não fiquei chateado nem um minuto, não acusei ninguém de me trair, não acusei ninguém de fazer isso ou aquilo, simplesmente nós perdemos e vamos trabalhar para fazer o melhor daqui para frente. Essa é a minha posição, mas no momento a minha pretensão é ser deputado estadual. Ô, presidente, agora é 9 horas, a gente tem que fazer um intervalo obrigatório para a rede. Vou pedir para o senhor ficar só mais uns minutinhos para que a gente possa se despedir em sequência com tranquilidade. É bem rápido, a gente está de volta. Nosso bate-papo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, fechando aqui a nossa semana em comemoração ao aniversário de 4 anos do Jornal da CBN Cuiabá. Presidente, tem uma agenda cumprida daqui a pouquinho. Uma última pergunta, Igor Tax, fica para você antes da gente se despedir. Do ponto de vista econômico, presidente, como é que o senhor entrega a Assembleia Legislativa, os avanços também para os funcionários da Assembleia? Como é que... Eu perguntei a questão das operações, perguntei do conforto para os deputados, para a atuação parlamentar. Minha última pergunta é com relação à situação econômica da Assembleia, como é que o senhor entrega para o deputado Max, e também a questão dos funcionários da Assembleia, as evoluções que tivemos aí nos últimos anos. Na verdade, a gestão da Assembleia, ela é compartilhada, né, Igor? Ela é compartilhada entre o presidente e o primeiro secretário. Nesse aspecto, o resultado que foi dado, ele já é um resultado feito por mim e pelo primeiro secretário, deputado Max Russo. E nós fizemos grande evolução. Nós criamos lá o auxílio alimentação, nós criamos o auxílio saúde, inclusive o auxílio saúde para os aposentados da Assembleia, todos recebem. Então nós construímos o plano de cargos e carreira dentro da Assembleia, praticamente todos os cargos lá já foram feitos, a Procuradoria, os outros servidores administrativos, todos foram beneficiados com isso. Criamos a cultura na Assembleia de devolução de recursos. Durante esse período de 8 anos nós devolvemos quase R$1 bilhão foram devolvidos para o governo do Estado. Desde 2017 que eu estou à frente da presidência até hoje, foi quase R$1 bilhão devolvido para os cofres públicos. Então essa cultura que nós criamos lá dentro é de só gastar o que é necessário. Ainda que nós estamos dando todas as condições para os deputados, ainda que nós estamos dando melhoria para os servidores, ainda assim sobrou dinheiro para nós auxiliarmos o Hospital de Câncer, por exemplo, com a UTI pediátrica. Fornecemos para os hospitais, todos os hospitais filantrópicos, nós conseguimos devolver recursos para ajudar. Nós fizemos todas as áreas que tinham problema crítico, inclusive a Polícia Militar. Nos momentos difíceis da polícia, nós ajudamos com compra de arma. As primeiras pistolas, por exemplo, que foram compradas para a polícia, foram com recursos da Assembleia. Então nós fizemos tudo isso. E estamos deixando hoje, o deputado Max, primeiro secretário, continua. A casa está muito tranquila, nós estamos virando um ano com mais de 40 milhões em caixa, graças a essa gestão que nós estamos fazendo, eu, o deputado Max. Agora vai ficar para ele e o deputado Dr. João. Então, essa cultura vai continuar e continuando aí no atendimento das câmaras setoriais, continuando com as audiências públicas. Eu acredito que a Assembleia avançou e vai continuar avançando com o deputado Max. Obrigado. Presidente, obrigada pela participação do senhor aqui. Ó, o ouvinte Beto ali está perguntando se ele é lindo mesmo. Olha só, essas horas, Botelho. O Beto 9h09 da manhã. Veja bem, o que eu tenho que parar para ouvir a minha audiência, perguntando se ele é bonito. É bonito, deputado? O Beto é fora de série. O Beto é grande deputado aí. Não tem nada o que reclamar. E... inclusive, eu queria só fazer uma ressalva. Fique à vontade, aqui, presidente. Apesar que vocês não perguntaram, mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão de câmeras. Fique à vontade, Eu acho que essa presidente. questão de câmeras, ela foi debatida na Assembleia.
A Assembleia não aprovou uma colocação que foi feita pelo deputado Wilson Santos de câmeras. E essa é uma discussão também que ela não é só de Mato Grosso. Ela vem no país inteiro, essa discussão. Nós aqui dentro do estado, que eu também não sou favorável a essa instalação, não sou favorável principalmente porque nós temos uma polícia diferenciada. Nós não temos aqui denúncia de polícia invadindo casa de ninguém, nós não temos denúncia de polícia formando milícia nos bairros, nós não temos denúncia, existem alguns desvios pontuais, mas a nossa polícia, ela tem dado resultado. Acabamos com aquele negócio do cangaço, que era um histórico dentro de Mato Grosso, fez uma caçada aí, que foi comandada aí pelo Coronel Roque, à frente de toda essa batalha, indo para lá, lutando, e nós acabamos com ele. Então nós não temos uma polícia que tem essa necessidade nesse momento. Então, nesse momento, eu, particularmente... Será contra? Eu acho que desnecessário. Mas será que em algum momento chega essa implantação aqui? O Igor até comentou lá, São Paulo mudando um pouquinho, essas né? discussões, quando ela vem, ela começa, e a tecnologia. Nós já estamos vivendo num mundo de Big Brother. Todo lugar que você vai tem uma câmera. Você viu que quando os policiais lá em São Paulo achavam que foram pegar uma pessoa, não sei se você lembra disso, né? Jogar da ponte, tem alguém filmando. Aí outro que pegou um cara descendo do muro lá e tal, e matou o cara, ele não sabia, tinha uma câmera ali. Então, praticamente todos os lugares tem câmera. O governo de Mato Grosso mesmo está fazendo esse programa Vigia Mais, tem câmera por todos os lados. Então, eu acho que, evidentemente, que no futuro isso vai acabar acontecendo mesmo. Presidente, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Volte mais vezes. CBN Cuiabá está sempre de portas abertas por aqui para que a gente possa conversar, saber se o senhor vai para o TCE, se não vai. Tem muita coisa para a gente tratar aqui nos próximos meses. Obrigada pela companhia. Obrigada, né? Também a toda a equipe. Obrigado. Espero que vocês continuem me convidando aqui, que sempre. O Beto deixa eu vir aqui da entrevista depois que eu sair da presidência, viu? Ah, tem isso aí, né, presidente? Eu tem que tenho mais 2 aí. semanas na presidência. Aí eu sou... Aí eu sou deputado, aí eu espero estar já com vocês. Já estão servindo aqui, cafezinho frio pra você, Botelho? Lá, já estão servindo cafezinho frio. Sacanagem. Eu ligo, o Beto já não atende mais. Deputado Paulo Araújo, então, já não fala mais que eu sou bonito. Minha nossa. Agora é só Eliseu, né? Agora é só Eliseu. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada. 9h12, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Já já a gente está de volta.